São todos têm responsabilidade. Que estão apresentando tanto na ficção como na história, tanto palmas, logo, tanto tempo físico, e nos apresentar aqui o da vida. A situação de 73. E Lucas, assunto 107, capítulo 107, a história do filho pródigo, a história do filho. Primeiro, vamos para a gente entender o que é o filho pródigo. No dicionário, a dedução do pródigo é o seguinte: uma pessoa que é pródigo, ele é esbanjador, dissipador, só espalha, só gasta. E gasta em excesso, ou seja, gasta demais. Seria uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo. Só que a vida ensina muito a viver. Então, o assunto da Bíblia é 107, o assunto 77, ele vai da primeira à 27ª estrofe, tá? Então ele vai, o psiquiatra Lucas Paine, ele é o 8º livro da Bíblia Real, que narra o Evangelho. História, ele narra a história, né? Ele narra a história de Jesus, contando com a interpretação dele, a narrativa dele, escrita. Vamos lá. O título, tá? Está lendo 107:1. A história para entender. A história é bonita. Seguinte, ó. Eu posto Lucas narrando essa história. Só que a gente deu uma enriquecida na história, para as pessoas entendam melhor, ok? Vamos lá. O Senhor Jesus narrou a história do arrependimento do filho pródigo. Havia um pai que possuía 2 filhos, então ele tinha 2 filhos, certo? E o mais jovem, o filho mais jovem dele, o filho jovem, disse para o pai, né? Disse: pai, eu quero a parte da minha herança em dinheiro. Por algum motivo, não queria mais ficar na fazenda, estava enjoado, não sei se criou ali. E ele disse: não, eu quero a parte da minha herança em dinheiro. O time continuou. E o pai dele, de imediato, pegou as economias em dinheiro e deu uma grande quantidade de dinheiro para indenizar a herança dele. Olha só, o pai dele, ele não contestou, porque a herança em dinheiro pegou uma grande parte da economia dele em dinheiro, tinha junto para os trabalhadores dos pais, fazendo reforma, e deu indenizou a herança do filho. E no mesmo dia, o filho dele pegou os pertences e o dinheiro iniciou a jornada pelo mundo. E ele partiu da fazenda. Ele não testou o pai, testou. E nesta jornada, ele desperdiçou, gastou tudo que ele havia recebido, com noitadas, com baladas, bebedeiras, com mulheres da vida, com amigos falsos e amigas falsas, etc. Então teve muito mais itens que ele saiu gastando, achando que o dinheiro não ia acabar. E depois que ele gastou tudo que ele possuía, os amigos de bebedeiras e amigos abandonaram, mulheres da vida abandonaram, expulsaram ele dos prostíbulos, dos donos das casas noturnas,
discoteca, balada, etc. Expulsaram ele e ele iniciou a passar necessidade. Tinha acabado o dinheiro, acabou-se as pessoas que eram interesseiros. Passou a necessidade de alimento, roupa, etc. Iniciou a morar na rua, transformou-se em um mendigo. Havia um senhor que estava precisando de um trabalhador por conta da pocilga dele. Pocilga é uma fazenda de porcos, tá? Já tive uma pocilga já. Mais de 60 porcos. E o dono da pocilga escravizou ele, pondo para trabalhar muito, dando pouquíssimo alimento, e havia dias que ele passava fome. E o dono da pocilga pagava pouco para ele por semana. Pagava tão pouco que não dava para ele suprir a necessidade dele. Fazer as 3 refeições por dia, tipo assim, tinha que vender o almoço para comprar a janta. Tinha que passar pelo café para poder almoçar 3 horas da tarde, sabendo que não ia ter janta. Então, o rapaz lá se aproveitou dele. Mas tudo é um aprendizado da vida. É uma missão que Deus estava dando para ele. Certo? Então, toda história na Bíblia não acontece por acaso. Deus deixou de exemplo. Ok? Continuando a história. Em alguns dias de fome do filho pródigo, ele alimentava-se de bolotas. Tá? Bolotas, algumas pessoas interpretaram até de forma errada. O que é bolotas? Bolotas é uma palavra de origem Portugal, ou mais antiga que isso, que é uma fruta dada em alguns países para os porcos engordarem. Por exemplo, Portugal. Em Portugal existe essa fruta, que chama bolotas. Não é as fezes, nem o cocô do porco, se ele comesse isso, ele morreria. Que é dada, Portugal, principalmente, para que os porcos engordem. Então, sentiu tanta fome que ele teve que comer essa fruta que os porcos comiam, as bolotas. E depois do filho pródigo haver passado fome, dormir no meio das palhas, no celeiro, foi dormir no celeiro no meio das palhas, passar frio à noite e durante o dia enfrentando uma temperatura intensa e haver trabalhado embaixo de chuva, trabalhando embaixo de chuva. Ele passou por todo esse processo. Ele pensou na residência, ele pensou, né? Isso ele pensou. Na residência do meu pai, todos os trabalhadores possuem abundância de alimentos, água, trabalham e recebem honestamente e nunca passaram pelo que eu passei, por ter abandonado a minha família. Então ele começou a reconhecer, poxa, abandonei minha família, eu tinha tudo, tudo. Os trabalhadores do meu pai eram tratados como se fosse da família, né? E nunca passaram pelo que ele passou. Então ele pensou consigo mesmo, eu retornarei para meu pai e direi para ele, pai, eu pequei com o Senhor Deus e pequei com o Senhor. Eu peço perdão para o Senhor, porque para o Senhor Deus eu já pediu perdão a Deus primeiro e ele pensou, eu vou fazer dessa maneira e vou pedir perdão para ele. E ele continuou a narrativa, porque por eu ter exigido a minha herança e abandonado a minha família, não sou digno de ser mais seu filho. Por este motivo, peço que o Senhor dê-me trabalho, que eu faça ser o seu trabalhador. Ou seja, olha só o reconhecimento. Poxa, trai a confiança do meu pai. Abandonei a minha família. Por esse motivo, o Senhor passa. Eu quero ser só o trabalhador, não quero mais ser nem um membro da família, nem o filho biológico. Se o Senhor me tratar como os trabalhadores, se eu trato os trabalhadores, dando o meu salário, para mim já é o suficiente.
Cara, olha o reconhecimento e a gratidão. Quem fala de gratidão agora vai saber o que é gratidão. Do filho voltando para o pai. Daí, o filho pródigo. Continuando, o filho pródigo iniciou uma jornada e quando ele ainda estava distante, o pai dele chegou. E o pai dele sentiu alegria no coração e o pai dele correu em direção ao filho dele. E quando chegou perto, o pai dele deu um abraço e um beijo no rosto. O pai dele sentiu saudade. Quando o pai dele viu que ele voltou, o pai dele não teve mais dúvida. Ele partiu, correu, abraçou, deu um beijo no rosto. E era como se aquele filho que partiu, ele não fosse ver mais. Ele estava com muita saudade do filho. E em momento nenhum ele contestou o filho. Por que você vai? Por que você quer se separar da família? Né? E o filho dele disse, papai, pequei contra o Senhor Deus e pequei contra o Senhor. Então o que ele pensou, ele disse, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Olha o reconhecimento. Tá? E o pai dele disse, está perdoado. Agora tome um banho, rapidamente ponha uma boa roupa que eu tenho guardada, ponha este anel de ouro puro, 24 quilates, no seu dedo anelar da mão direita. Calce os melhores sapatos que eu deixei guardado para ti. Então, olha, o pai dele sabia que ele ia voltar. Ele não sabia, mas o pai dele sabia. O pai dele já tinha tudo guardado para a volta dele. Então, o pai dele, na narrativa do coração para Deus, pensou assim, se for o desejo de Deus, ele vai, mas ele vai voltar. Se não for o desejo de Deus, ele vai, mas ele não volta. E deixou tudo guardado. Bom, por que o anel de Anela? Assim, quando a gente passa por várias etapas de estudo e tudo mais, você se formou, você tem um anel de formatura no dedo anelado da mão direita. Ou seja, porque você passou por algo, você enfrentou aquilo ali, a partir daí você teve um anel de formatura. Então o pai dele disse, você a partir de hoje tem um anel no seu dedo. Calça os melhores sapatos que eu deixei guardado para ti. Eu estava guardando. Deus já tinha avisado para ele, vai voltar. E o pai dele disse para o filho primogênito. O filho primogênito é o primeiro filho, é o filho mais velho, tá? Primogênito. Primeiro filho. Primeiro gênero de genitura, genitor, da Gênesis, que é, como se diz, biológico. Então, daí a origem primogênito. Primeiro e gênito, biológico, tá? A origem da palavra primogênito bíblica é essa. Então ele diz assim, providencie e mate um boi para nós darmos um grande banquete para comemorar esse dia. O pai dele disse para o filho primogênito. O filho primogênito era o filho mais velho, era o que ficou. Tinham dois filhos. O filho que saiu era o mais jovem, não tinha muito maturidade mental ainda. Olha só. O pai dele diz assim, eu achava que meu filho estava morto, mas ele arrependeu-se e o Senhor Deus salvou. Ele dizendo para o filho mais velho. Aprendizado do filho pródigo. Só aprendeu da pior maneira. Tá. Por que eu deixei isso aqui destacado? Porque eu vou falar um pouquinho, tá, sobre disciplinar. Aprendizado do filho pródigo. Veja só. Dentro de pai e filho, mãe e filho, pais e filhos e filhas. Às vezes, a gente vamos trazer essa história para o dia de hoje, depois vamos continuar.
o melhor computador para o filho, o melhor professor de inglês, o melhor professor de matemática, a melhor universidade para o filho ou para a filha. E o filho e a filha às vezes não se formam, lá na universidade e se debanda. Olha só, a gente está dando como pai, mãe, o melhor para o filho. E o filho não deu valor. Então tá aí. Que tipo de aprendizado? O aprendizado da melhor maneira. Do mesmo jeito que tem um aprendizado, eu também tenho um filho que dá valor. Tá? Tem o pró e o contra. Agora tem o lado do pró. Você pode dar a melhor escola, se o filho der valor, vai aprender. Se o filho der valor, ele vai aprender. Se ele não conseguir, não der conta, não suportar, ele vai ser sincero, ele vai chegar, vai dizer assim, pai, eu não quero fazer isso aqui, então é para mim. Se você me forçar, está fazendo algo que eu vai do coração. Quero aprender, por exemplo, russo, por exemplo. Eu acho muito difícil, não é para mim. Então, beleza, tu quer aprender inglês? Quero. Vamos aprender inglês. Eu tenho dinheiro, eu posso pagar, certo? Então, tem um aprendizado da melhor maneira, quando você tem tudo. Tem um aprendizado meia boca, você vai ter pessoas que não têm dom de ensinar, mas estão tentando te passar. E tem um aprendizado da pior maneira. Tem um aprendizado da pior maneira. Você vai aprender informática sem ter computador. Você só vai aprender na sala de aula de informática, são os computadores antigos, e digitação. Você vai aprender português lendo livros, sem ter um acesso à internet, sem ter um acesso a um professor com uma graduação boa, só tem básico. Tá? Então tem um aprendizado melhor, o médio e o pior. Então, o que a Bíblia relata é que o filho dele aprendeu da melhor maneira possível. Isso era aí onde eu queria chegar, deixar essa mensagem. Então, vamos fazer com que a gente nunca aprenda da pior maneira possível. Não deixe ser o aprendizado um castigo. Nunca deixe ser o seu aprendizado um castigo. Aprendendo com os erros e aprendendo da melhor maneira possível. Não da pior maneira possível. Não do pior jeito. Continuando a história agora, voltando, trazendo agora de volta para a história. Pois ele estava perdido no mundo. Ele fala, pois ele estava perdido no mundo de pecado, junto com os prevaricadores, as prevaricadoras. E ele aprendeu sobre as responsabilidades da vida e os deveres dele na sociedade. Olha só, ele aprendeu sobre as responsabilidades da vida e os deveres dele na sociedade, no trabalho e na residência. Olha só o aprendizado do cara. O aprendizado do cara foi PhD. Primeiro, ele aprendeu sobre as responsabilidades da vida dele e dos outros. Os deveres que ele tem para cumprir dele e para com a sociedade. E no trabalho também. E na residência, na casa dele, no lar. Okay? Continuando, os trabalhadores saíram para chamar o filho primogênito para matar o boi. E quando o filho primogênito chegou, os trabalhadores saíram e disseram, olha, vamos lá matar um boi. Teu pai falou que ia fazer uma festa, seu irmão chegou. Quando o filho primogênito chegou para matar o boi, né? Quando o filho primogênito chegou para matar o boi, e quando o filho primogênito chegou, estavam todos comemorando. Chamaram ele para matar o boi e ele veio. Quando ele chegou, estava todo mundo comemorando. Alegre, tocando hino. Né? E aí o irmão primogênito perguntou para um dos trabalhadores qual é o motivo de toda esta alegria. Ele perguntou, qual é o motivo de toda essa alegria que eu não estou sabendo, né? E um dos trabalhadores da fazenda respondeu, teu irmão chegou e teu pai mandou que tu matasse um boi para o banquete, para que ele
porque ele retornou de volta para casa. E o irmão primogênito dele indignou-se, e ele não quis matar o boi. Ele não quis adentrar na residência e nem participar do banquete. Ele vai dizer o motivo. Tem um motivo dele. Ficou muito satisfeito. E o pai dele saiu e pediu que ele entrasse para dar boas-vindas ao irmão. O pai dele saiu, ele não quis entrar, ele viu lá, ele empurrado lá, merpado, termo lá, o pessoal do interior, né, que a história se passa em uma grande fazenda. Ele diz assim, né, pediu para ele entrar, filho, entra, dá boas-vindas ao teu irmão. Né? E o filho primogênito disse para o pai dele, eu estou todos esses anos contigo, eu nunca exigi minha herança, eu nunca desobedeci a ti, e o Senhor mandou matar um cabrito para mim. E o Senhor nunca mandou matar nem um cabrito para mim, fazer uma comemoração, um banquete. Então, na cabeça do filho dele, ele achou que seria uma injustiça, né? Porque, poxa, eu estou aqui, estou trabalhando, ralando, tendo um tempo de trabalho, cumprindo, e não mandou fazer um banquete para mim. Nem um cabrito, né? Imagina um boi. Então, na cabeça dele, ele tem uma certa razão. A história vai se, se passando e se esclarecendo de acordo com o que ela vai. E o quanto ao meu irmão, que praticou injustiça, pegou todas as suas reservas em dinheiro, gastou tudo na gandaia, com da vida, balada, etc. E o Senhor ainda manda eu matar um boi para ele. Tem um pessoal lá no Rio do Sul que diz assim, que quando você sai nessas aventuras noturnas e tal da vida, ele diz assim, é tentar a sorte com azar. Ou seja, é tentar a sorte com azar. Você largar o seu escudo protetor, né, e ficar exposto ao azar. Então, eles costumavam dizer isso, achavam interessante. E o pai dele disse, filho, sempre estás junto a mim, e tudo que eu possuo também é teu. Quando tu quiseres realizar o banquete para ti, é só dizer para mim, mas teu irmão está arrependido e transformado. Então, olha só o que ele diz. Bom, sempre está junto a mim. Quando tu quiser realizar um banquete para ti, só me avisa. Pode fazer o maior banquete que você quiser. Você nem matar um boi, não. Você pode matar 10. Você pode fazer uma festa que não tem tamanho, o maior banquete que você quiser. Mas na situação do teu irmão, ele está arrependido e agora está transformado. Aquela parábola do diamante, né? Era um diamante bruto, ele foi quebrado, retorcido, moldado e lapidado. Voltou como uma joia brilhante e reluzente, transparente, conjecturando a história da Bíblia com a outra. Né? Ele voltou transformado. Se era um diamante bruto, ele voltou lapidado. Aqui é a transformação. Né? Foi de dentro para fora. E chegando aqui, ele diz o seguinte: mas é preciso alegrarmos, porque todos que partem para esta vida geralmente morrem. E ele está vivo, ele errou, pecou, mas ele arrependeu-se. Olha o realismo do Pai. Muitos que partem para essa vida geralmente morrem. Alguns escapam, mas uma boa parte dela volta para contar a história. E a alegria do pai dele, para agradecer a Deus, era essa. Meu filho voltou. Poxa, ele está de volta. Vamos fazer, como é que se diz, banquete, né?
Vamos aproveitar essa situação, esse acontecimento que Deus levou ele da morte. Okay? Bom, chegamos ao fim dessa narrativa, que foi escrita pelo apóstolo Lucas, narrado pelo Senhor Jesus, para Lucas. Lucas escreveu, e agora a gente, no Templo Matriz, está dando uma enriquecida nessa narrativa, explicando, esclarecendo vários pontos que muitas pessoas às vezes têm dúvida ou fazem interpretação. Essa é a Bíblia real, com a narrativa real. Tá? Você vê que tem um significado, o dicionário, o que é. E agora chegamos ao término, aonde temos o dever para com Deus, o dízimo, primícia e doações. Se você gosta do nosso trabalho, quer que o Matrix continue, a gente vai continuar sempre, mas você pode ajudar. Bom, tem a chave Pix aqui, Banco Santander Conta Corrente, você pode fazer um Pix com o dízimo, que é 10% do seu salário líquido, não bruto, líquido, tira todos, imposto lá do governo, mais, ao INSS. Se for carteira assinada, se for pessoa jurídica, tem o imposto de renda, né, do RFF, né, do Receita Federal, né, e você pode começar com todo mundo com dízimo. Aquele que paga o dízimo, a gente costuma cadastrar, ou aquela, e a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente manda um cartão de membro, você pode ser identificado em qualquer lugar do mundo. O Templo Matriz não existe só no Brasil, não. Tá? Ele é virtual, ele existe em inglês nos Estados Unidos, existe no Japão, ele existe, tem muitos brasileiros lá que estão representando a gente lá, ele existe na Espanha, ele existe nos países que falam espanhol. Eu fui missionário e tive 4 países vizinhos como missionário, representando o Templo Matriz e fazendo esse trabalho. E cheguei lá, Igrejas Missionárias de Deus. Igrejas Missionárias de Deus é uma rede de igrejas missionárias que tem lá, que abriu as portas para mim, eu pude fazer o trabalho lá, representar e tudo mais. E esse pessoal também ajuda, representa, onde que estava essa igreja missionária? No Paraguai. Igrejas Missionárias. Estava no Paraguai. Eu tive lá em Loma Plata e tive também em Filadélfia, tá? Falando em espanhol no idioma deles, lá eles falam também Guarani, e a gente fez um trabalho maravilhoso lá, representando o Templo Matriz. Então, o Templo Matriz é internacional. Tá? Por incrível que pareça, o Templo Matriz cresceu mais lá fora do que aqui no Brasil. Até porque eu não tinha uma campanha bem elaborada, tal, tudo direitinho. Levou um tempo para a gente montar escritório, montar tudo, para poder divulgar mais. Mas as pessoas que são dizimistas, ou doações, elas ganham prêmio, elas ganham brinde, elas não vão nunca doar para Deus em vão. Todas as pessoas que trabalharem com a matriz, elas vão receber salário. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, né, um aprendizado que Jesus deu para ele. Todo trabalhador é digno do seu salário, ou seja, todo trabalhador tem que trabalhar e receber seu salário. Para Deus, sim, para Deus. Eu montei 3 com o dinheiro do bolso e trabalhei para Deus o tempo todo. E vou dizer um negócio para você: nunca Deus deixou o tempo 3 regredir, só aumentou. Tem mais de 700 mil pessoas visualizando o blog no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Então, vamos abrir nossos corações, vamos decidir o que a gente quer da vida, porque a Bíblia fala que você não pode estar dando dízimo para todo mundo. Você tem que dar para aqueles que realmente são representantes de Deus aqui na Terra, tá? E fica o meu agradecimento, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. God bless. God bless you, you all. E Dio te bendiga, né? Espanhol também, né?
tudo de bom que tu praticares, que Deus abençoe e multiplique, amor. Depois a gente vai fazer uma live ao vivo, onde a gente vai ver as pessoas que estão doentes, precisando de tratamento e saúde. A gente vai pedir para Deus abençoar, vamos pedir para Deus curar essas pessoas. Só o mais importante, para as pessoas que acreditam, funciona. As pessoas que não acreditam, não funcionam. Tá? Só funciona para as pessoas que acreditam. A gente vai deixar virar agora 2024, em 2025 a gente vai fazer isso, no começo do ano. Vamos mostrar que o poder de Deus é muito maior do que as mentiras que as pessoas contam. Ok? Que Deus abençoe e que Deus multiplique tudo que tu praticares de bom. Glória, aleluia. Amém.